Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Hans Robert, sou professor de Direito Penal da Uninove e gostaria de comentar com vocês, nesse vídeo, aqui no nosso canal no YouTube, a respeito da sentença penal condenatória que fixou o regime semiaberto para o humorista Danilo Gentili Júnior, no caso da ação penal de iniciativa privada, que figura como querelante a deputada federal Maria do Rosário. Se você quer saber, afinal de contas, se essa sentença penal condenatória, que fixou o regime inicial semiaberto pela suposta prática do crime de injúria majorada, se ela está de acordo com o nosso ordenamento jurídico, não saia daí. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e curta maravilhosamente bem! Antes de abordar o mérito, a tipificação e, sobretudo, a fundamentação jurídica da sentença penal condenatória que condenou o humorista Danilo Gentili ao regime inicial semiaberto, faremos uma rápida síntese dos fatos que constam da queixa-crime e também do relatório da sentença da juíza da Vara Criminal Federal. Conforme consta do relatório da sentença e também da própria queixa-crime oferecida pela querelante, a deputada federal Maria do Rosário, o querelado, o senhor Danilo Gentili Júnior, teria postado em rede social, no Twitter, algumas ofensas referentes diretamente a ela, fazendo referência à concordância dela em defender estupradores e etc. Há até uma frase que consta da postagem do senhor Danilo Gentili, que é a seguinte, veja, eu vou pedir aqui para que tenham atenção que eu vou ler aqui a postagem dele no Twitter. Diz assim: quando alguém cuspir em você, devolva com um soco que Maria do Rosário aprova. Cuspir nela quando ela a chamar de estuprador. Aí ela chama o cara de estuprador, toma empurrão e dá chilique. Falsa e cínica para caralho. Fecha aspas. Entre outras coisas. Isso foi postado na rede social no Twitter da deputada federal Maria do Rosário. Diante disso, a deputada federal contatou a Procuradoria da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional e, nos termos do artigo 21 da Resolução número 17 de 1989, solicitou a notificação do senhor Danilo Gentili, o humorista que teria feito o comentário na rede social. Diante disso, a Procuradoria da Câmara dos Deputados determinou a notificação, o que foi efetivamente feito. O senhor Danilo Gentili foi notificado e nessa notificação constou o requerimento para que ele retirasse da rede social aquelas mensagens ofensivas, alusivas à deputada federal Maria do Rosário. Diante disso, de acordo com a sentença, um ano após a notificação, o querelado, o senhor Danilo Gentili, ele simplesmente gravou um vídeo e fez a postagem desse referido vídeo na sua rede social. Lembrando que é uma rede social que conta lá com milhões de seguidores. O senhor Danilo Gentili, então, pegou a notificação judicial na gravação do vídeo e basicamente fez o seguinte: ele pegou aqui, veja só, ele pegou aqui a notificação judicial, tá vendo aqui? Notificação, senhora Maria do Rosário, veja, olha, tá assinadinho aqui, tudo certinho, e o que ele fez? Ele fez assim, ele fez respeitosamente assim, ele rasgou a notificação judicial. Mais uma vez, olha só, olha o que aconteceu, nossa, olha, mais uma vez aqui, olha aqui um acidente, olha, nossa, puxa vida, veja aqui, assinatura, tá vendo?
Tá vendo? Procuradoria da Câmara dos Deputados. Olha só, olha só. Ele rasgou a notificação judicial e, após rasgar a notificação judicial em pedacinhos, pegou esses pedacinhos, se levantou e introduziu todos os pedaços de papel dentro da calça. Esfregou nas suas partes íntimas, esfregou na sua genitália. Depois disso, retirou, colocou no envelope, tudo isso constando do vídeo, colocou no envelope. Inclusive, fez alusão à deputada federal, com o vocábulo deputada, ele tampou com os dedos e ficou no meio puta, né? Puta, olha quem me notificou. Puta, ah não, deputada federal. Diante disso, posteriormente a isso, ele aparece no vídeo em uma agência da empresa pública de Correios e Telégrafos, com o mesmo envelope, e escreveu: cheiro especial para Maria do Rosário. Ele diz que os deputados federais são seus empregados e de todo cidadão brasileiro, e que quem pode definir o que eles vão falar ou não são os cidadãos, e não os deputados, que farão qualquer tipo de censura, qualquer tipo de manifestação para calá-lo. E, diante de tudo isso, ele pediu para que a senhora Maria do Rosário, assim que recebesse essa resposta dele, que ela sentisse o cheirinho dele e que introduzisse isso no seu ânus. Ele postou esse vídeo na rede social, milhões de curtidas, compartilhamentos e comentários. Diante disso, a senhora Maria do Rosário ofereceu queixa-crime, ou seja, petição inicial da ação penal privada, que foi recebida pela magistrada de uma das varas criminais federais da capital. Posteriormente, seguiu-se o procedimento dos crimes contra a honra, né? Ele foi acusado na queixa-crime de ter praticado injúria majorada, nos termos do artigo 140, caput, combinado com o artigo 141, incisos 2 e 3, ambos do Código Penal. Então, seguiu o procedimento, foi citado, apresentou resposta à acusação, designada a data para a audiência de instrução, debate e julgamento. Conforme consta da sentença, inclusive, do relatório, foi realizada a tentativa de reconciliação, que é um ato próprio dos crimes contra a honra, e sem êxito. Não se logrou êxito nessa reconciliação. Foram produzidas as provas na audiência de instrução, debate e julgamento. Após isso, após a observância do rito adequado, a juíza, depois de manifestação da querelante e também do querelado, prolatou sentença penal condenatória, condenando o acusado à pena privativa de liberdade de detenção a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Diante disso, inúmeras revoltas nas redes sociais surgiram, pessoas alegando que a sentença da juíza não tem fundamentação jurídica, ou que ela foi extremamente rigorosa, e outros, por outro lado, concordando e, sobretudo, enaltecendo a sentença da magistrada. É basicamente a síntese dos fatos, e diante disso é que faremos a análise jurídica do caso. Pois bem, antes de abordar a caracterização do crime de injúria que foi imputado ao humorista Danilo Gentili, é importante salientar que nesse caso e também em outros semelhantes, há uma colisão de direitos fundamentais, de direitos humanos fundamentais. De um lado, nós temos a manifestação do pensamento, a liberdade de expressão. Do outro lado, nós temos a proteção da honra e da imagem das pessoas. Essa colisão, diante dessa colisão que existe entre esses dois direitos fundamentais, qual deles deve prevalecer? A proteção, a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento,
é decorrente do que dispõe expressamente o artigo 5º, incisos 4, 5 e também 9, todos da Constituição Federal. Por outro lado, a proteção da honra e da imagem das pessoas decorre do inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal, resguardado inclusive o direito à indenização por danos materiais e morais. Qual desses direitos fundamentais deve prevalecer? Além da Constituição Federal de 5 de outubro de 88, há importantes tratados de direitos humanos que tratam do assunto. Apenas aqui no âmbito doméstico, ou seja, no âmbito dos países americanos, o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi promulgada no Brasil por meio do Decreto Presidencial 678, de 6 de novembro de 92, prevê expressamente esses direitos. Eu vou aqui ler os dispositivos, tanto o artigo 11 como o artigo 13, que protegem respectivamente a honra e a imagem das pessoas e por outro lado, a liberdade de expressão. O Pacto de São José da Costa Rica, eu estou com ele aqui à minha disposição, no artigo 11, ele prevê o seguinte, lá está disposto. Artigo 11, proteção da honra e da dignidade. Inciso 1, toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. Inciso 2, ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na da sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. Inciso 3, toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. Esse é o dispositivo da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da proteção da honra e também da imagem das pessoas. Agora, o artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica protege também a liberdade de pensamento e de expressão. Vamos ver aqui. Inciso 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda a natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. Inciso 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei a ser necessárias para assegurar a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas, ou b. a proteção da segurança nacional, da ordem pública ou da saúde ou da moral públicas. Há uma série de outros incisos nesse artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica. O que eu quero salientar desde já é que a análise da colisão de direitos fundamentais, numa perspectiva inclusive do professor Robert Alexy, ela deve ser feita diante do caso concreto. O juiz deve analisar e sopesar no caso concreto qual dos direitos fundamentais, quais dos princípios deve prevalecer. E nós, com a máxima vênia, entendemos que nesse caso, sem dúvidas, deve prevalecer, no caso em específico, com certeza, a proteção à honra e à imagem das pessoas. O excesso, o abuso, a falta de proporcionalidade stricto sensu, a falta de adequação da medida deve ser considerada. E no caso, nós entendemos que a sentença condenatória, ao considerar a honra e a imagem da deputada federal, ela acertou ao reconhecer a ofensa, a lesão efetiva ao bem jurídico tutelado, qual seja a honra pessoal. Diante disso, cabe a nós a análise agora da tipicidade formal. Como nós vimos, compreendemos que nesse caso, e a análise é do caso concreto, que a manifestação do pensamento não pode prevalecer com excessos, com abusos. Deve sim prevalecer, no caso, a proteção da honra, a proteção da imagem das pessoas. A manifestação do pensamento, o direito à liberdade de expressão, assim como qualquer outro direito fundamental, não é absoluto. Ele esbarra em limites, ele esbarra na razoabilidade e na proporcionalidade.
Veja que a manifestação do pensamento, que deve necessariamente ser protegida em repúblicas democráticas, ela encontra limites. Veja a propósito a questão referente ao discurso do ódio. Geralmente, e quase sempre, o discurso do ódio esbarra na proteção dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. E no caso, a honra pessoal deve prevalecer, de modo que houve lesão, houve ofensa ao bem jurídico, honra subjetiva. Aliás, o tipo penal do artigo 140 do Código Penal, ou seja, o tipo penal de injúria, ele tutela, sem dúvidas, o direito, o bem jurídico, a honra subjetiva, aquilo que a pessoa pensa de si mesma, os seus atributos morais, pessoais, etc. Portanto, a injúria, diferente da calúnia e da difamação, protege não a honra objetiva, mas a honra subjetiva, aquilo que a pessoa pensa de si mesma, aquilo que a pessoa pensa de si mesma e não o que a sociedade, o que a comunidade pensa da pessoa. No caso, entendemos que está caracterizado o crime de injúria previsto no artigo 140 do Código Penal. O artigo 140 do Código Penal tem a seguinte redação, ele diz assim: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena, detenção de 1 mês a 6 meses. No caso, nós entendemos que está caracterizado o crime de injúria, pois houve ofensa à dignidade da pessoa. Ofensas, adjetivos negativos, como chamar de puta, entre outras coisas, caracteriza o crime de injúria sem sombra de dúvidas. Por mais que o indivíduo não goste da pessoa, tenha aversão a ela, o respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer. Enquanto na calúnia e na difamação há imputação de fatos, a calúnia, por exemplo, prevista no artigo 138 do Código Penal, que dispõe: caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido em lei como crime, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. A imputação de um fato definido em lei como criminoso e que essa imputação seja falsa. Já na difamação, artigo 139 do Código Penal, que dispõe: difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à reputação. Nesses dois tipos penais há imputação de fatos. Na injúria não há imputação de fatos. Na injúria há a utilização, sim, de adjetivos negativos que atingem a dignidade ou decoro das pessoas. E no caso, diante do vídeo gravado pelo querelado, pelo senhor Danilo Gentili Júnior, está presente, sem dúvidas, o animus injuriandi, ou seja, o dolo de ofender a honra subjetiva. Não há que se fazer referência aqui à exclusão do elemento subjetivo, que consiste naquilo que a doutrina denomina de ânimo jocandi, ou seja, vontade de brincar. A vontade de brincar pode excluir o dolo de ofender a honra subjetiva, mas no caso isso não ficou evidenciado, isso não ficou caracterizado. A falta de proporcionalidade, a falta de razoabilidade, ela gera a caracterização do dolo geral, do dolo genérico, melhor dizendo, e também do elemento subjetivo especial do tipo. Portanto, o animus injuriandi, vel difamandi, que a doutrina faz referência como a vontade de injuriar, de ofender, está caracterizado no caso. A consumação do crime ocorreu, evidentemente. A consumação do crime ocorreu, pois basta que a vítima, que o ofendido, que o sujeito passivo do crime de injúria, no caso aqui a querelante, a senhora Maria do Rosário, que tome ciência do fato ofensivo que ocorre. Então, quando a vítima toma ciência das ofensas, dos adjetivos negativos, é que ocorre a consumação do crime de injúria. A injúria se consuma no momento em que a vítima toma ciência do fato. E nesse caso, no momento em que o vídeo foi postado, por exemplo, e se a deputada federal o assistiu, é nesse momento que o crime se consumou. Daí, conforme sabemos, ela teria o prazo de 6 meses para o oferecimento da queixa-crime, que é o prazo decadencial, previsto tanto no artigo 38 do Código de Processo Penal, como também no próprio artigo 103 do Código Penal, que foi feito no prazo e não houve decadência.
Não há que se falar, é claro, de outras modalidades de injúria, como a injúria real ou qualificada pelo preconceito. No caso, ocorreu mesmo, foi a injúria simples, mas majorada nos termos do artigo 141, incisos 2 e 3. Majorada porque foi praticada contra funcionário público em razão de suas funções, e também majorada porque foi praticada em local, no espaço virtual, que possibilita que um número indeterminado de pessoas tome ciência das ofensas à dignidade pessoal da querelante, da vítima no caso. Portanto, o crime está caracterizado, e é importante salientar aqui que crimes contra a honra praticados contra funcionário público têm algumas características em especial. Não há que se falar, e eu vou tratar disso apenas para efeitos didáticos, de eventual crime de desacato previsto lá no artigo 331 do Código Penal. Para que exista o crime de desacato, a ofensa ao funcionário público em razão de suas funções, ela deve ocorrer na presença física do funcionário público. Quando a ofensa é praticada por escrito ou à distância, ocorre crime contra a honra. No caso aqui, crime de injúria previsto no artigo 140 do Código Penal, pois a injúria ocorreu por meio de vídeo disponibilizado na internet e também por escrito, conforme o caso. Não entendemos que houve, como a juíza também não compreendeu assim, concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal, pois todas as injúrias que constam da narrativa da queixa-crime, que, salvo engano, são aquelas referentes ao vídeo e não as do Twitter, elas foram praticadas no mesmo contexto factual, no mesmo contexto fático, de modo que não há que se falar em crime, em vários crimes praticados mediante uma única ação ou omissão, mas sim como há um contexto fático único, ocorreu mesmo um único crime de injúria em razão dos vários atos. Uma conduta que se desdobra em vários atos, caracterizando apenas um delito de injúria majorado. É importante ressaltar que no caso do crime de injúria praticado contra funcionário público, a ação pode ser promovida mediante iniciativa privada, por meio da petição inicial da queixa-crime, desde que atenda aos requisitos do artigo 41 do Código Penal, não é? Ou por meio de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Não foi o que aconteceu no caso. No caso, a querelante ela ofereceu uma queixa-crime e que tinha como acusado, como querelado, o senhor Danilo Gentili, mas o funcionário público pode utilizar-se da ação penal pública fazendo a representação. Nesse sentido, é a súmula 714 do Supremo Tribunal Federal. Há entendimento nesse sentido, é o que prevalece. Mas foi apurado no caso mediante ação penal de iniciativa privada. No caso, houve realmente o crime de injúria. Não há como seguir em sentido contrário. Mesmo que o funcionário público, funcionário público, tenha feito algo que seja da discordância do cidadão, o respeito deve prevalecer. A honra subjetiva de todas as pessoas, ela deve prevalecer, mesmo que você não concorde com as ideias, com os pensamentos de determinada pessoa. Portanto, nós entendemos que nesse aspecto, a sentença penal condenatória, ela é acertada no sentido de que ela analisou realmente e profundamente os fatos que são objeto da queixa-crime, portanto, o crime está caracterizado. Agora, a grande questão é saber, a pena estabelecida é justa? É razoável? É legítima? Por fim, nós temos que analisar, sobretudo, a pena fixada na sentença condenatória pela magistrada que prolatou. A juíza condenou o querelado, o senhor Danilo Gentili, a uma pena de detenção de 6 meses e 28 dias no regime inicial semiaberto e não substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e também não aplicou a suspensão condicional da pena, fixando ao final regime inicial semiaberto ao querelado devidamente condenado. Portanto, a juíza julgou procedente a ação penal
para condenar o querelado a essas penas. Nós entendemos, desde já é importante salientar, que nós entendemos que a sentença da magistrada não apresenta uma decisão teratológica, algo que é absurdo do ponto de vista jurídico, mas não concordamos com o valor, não concordo com o tempo de pena fixado na sentença. E vou fundamentar essa questão e pretendo fazê-lo o mais rápido possível para que o vídeo não fique extremamente longo, como já está. É importante salientar que a questão é complexa e difícil tratar desses temas de forma completa ou minimamente completa sem abordar todos os detalhes. A aplicação da pena é realizada observando-se o sistema trifásico defendido à época por Nelson Hungria. E ele está previsto expressamente no artigo 68 do Código Penal. O artigo 68 do Código Penal prevê que o juiz, atendendo aos critérios do artigo 59 do Código Penal, deverá fixar a pena base. Em seguida, as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e aumento de pena. É importante ressaltar que na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena, essa não pode ficar abaixo do mínimo ou acima do máximo previsto no preceito secundário do tipo penal. Aliás, nesse sentido, há jurisprudência firmemente consolidada, veja a propósito a súmula 231 do STJ. Então, nesse caso, o importante aqui é que a juíza, ao fixar a pena base, ela analisou, utilizando-se de um critério defendido inclusive pelo professor Guilherme de Souza Nutti, que é um critério aritmético, ou seja, o artigo 59 do Código Penal prevê 8 circunstâncias judiciais: a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos determinantes, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Então o juiz deve analisar isso para fixar entre as penas cabíveis aquela que for adequada e, sobretudo, também a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a possibilidade de substituição por pena alternativa e até mesmo a aplicação da suspensão condicional da pena. Então as circunstâncias judiciais são extremamente importantes. A magistrada, ela criou uma tabela na sentença, eu estou com a sentença aqui, a página 92, a magistrada traz uma tabela e ela realiza a seguinte dosimetria. Ela aplica um aumento, um quantum de 18 dias para cada circunstância judicial que ela considerou desfavorável. Então ela analisou, por exemplo, a culpabilidade, considerando a intensidade do dolo, a reprovabilidade da conduta, e compreendeu que deveria aumentar a pena base em 18 dias. Ela também fez isso com relação à conduta social. Ela considerou a conduta social do réu reprovável e aumentou a pena base em 18 dias. Com relação à personalidade, ela aumentou a pena base em 18 dias. Todas as outras circunstâncias judiciais, ela aumentou a pena base em 18 dias, ressalvados maus antecedentes, até porque o acusado é primário e não apresenta nenhuma sentença condenatória transitada em julgado. Então, com relação aos maus antecedentes, ela não fez nenhuma consideração, nenhum aumento. Nós percebemos aqui que o resultado final da soma deu 4 meses e 6 dias. E, curiosamente, ela valorou o final da pena base em 5 meses e 6 dias de detenção. Ao que nós entendemos, ela inclui 1 mês aqui sem a devida fundamentação. Com a devida vênia, a magistrada que está realizando o seu trabalho tecnicamente, é claro. Nós não concordamos com esse critério. Nós entendemos que o artigo 59 ele não traz um critério aritmético, apesar da jurisprudência fortemente seguir nesse sentido. Na verdade, são critérios, são balizas para que o juiz possa dosar a pena entre o mínimo e o máximo. Aliás, o crime de injúria prevê pena de multa e é alternativa, pena de detenção ou multa. Ela entendeu que não era o caso de aplicar apenas a multa, a pena de multa, que deveria, no caso, ser calculada com base nos artigos 49 seguintes do Código Penal, mas sim pena de detenção. E então calculou a pena base. Nós não concordamos que a pena base deveria ser aumentada com relação à conduta social do querelado. Por mais que o humor seja, entre aspas, considerado ácido por algumas pessoas,
Eu não vejo por que a conduta social do acusado seja negativa, até por ser apresentador de programa de televisão, realizar trabalho relevante e realizar o humor a seu modo, desde que não ofenda a honra das pessoas. Eu não vejo por que a conduta social do acusado deve ser reprovável. A personalidade, nós entendemos, seguindo o professor Zaffaroni, ela deve ser analisada no momento dos fatos e não em relação à personalidade do agente, sob pena de se adotar um direito penal do autor. Ela considerou que a personalidade do agente no momento dos fatos mereceria, sim, uma reprovação. As circunstâncias do crime, em razão das inúmeras manifestações nas redes sociais e também do comportamento da vítima. Eu não compreendo aqui que o comportamento da vítima deveria ser valorado. O comportamento da vítima, na verdade, poderia ser valorado se ela tivesse originado a injúria. E no caso, uma provocação que não caracterizasse outra injúria, e no caso isso não me parece que tenha ocorrido. Portanto, eu não vejo que todas as circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, não é? Depois a magistrada não reconheceu nenhuma circunstância agravante ou atenuante, que estão previstas lá nos artigos 61 e 62, agravantes, e 65 e 66 atenuantes, ela não considerou nenhuma, e no final aplicou o aumento de 1/3 em razão da presença das majorantes do artigo 141 do Código Penal. Ela inclusive aplicou o parágrafo único do artigo 68 para considerar apenas uma das majorantes em razão do inciso 3 do artigo 141 do Código Penal. Em razão dela, magistrada, na sentença, ter considerado que todas as circunstâncias judiciais eram desfavoráveis ao querelado, é que ela, nos termos do parágrafo 3º, veja, analise esse dispositivo, parágrafo 3º do artigo 33 do Código Penal, que determina que o juiz, com base nas circunstâncias judiciais, também faça a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Deve considerar, entre outras coisas, as circunstâncias judiciais. Ela entendeu que porque todas as circunstâncias judiciais, na sua compreensão, eram desfavoráveis, que não caberia a aplicação do regime inicial aberto, mas sim do regime inicial semiaberto. Ela também compreendeu que não era o caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Alguma das penas restritivas, por exemplo, a pena do artigo 46, que é a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, ela entendeu isso em razão de que as circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis, conforme previsto no inciso 3 do artigo 44 do Código Penal. Portanto, ela também não substituiu a pena privativa por nenhuma das inúmeras penas alternativas. E por fim, também com base no artigo 77 do Código Penal, ela não aplicou a suspensão condicional da pena por um período variável aí de 2 a 4 anos, conforme caput do artigo 77 do Código Penal. Veja, a decisão, eu não concordo com a pena aplicada, mas a decisão não é absurda e teratológica. O juiz entendeu que as circunstâncias judiciais eram desfavoráveis e aplicou aqui o parágrafo 3º do artigo 33, o inciso 3 do artigo 44 e também o inciso 3 do artigo 77, fixando no final o regime inicial semiaberto em razão desses dispositivos. Nós não concordamos em razão de entender que as circunstâncias judiciais não são no todo desfavoráveis em razão do crime de injúria aplicado. Ou seja, com a devida vênia, a respeitável sentença penal condenatória, nós compreendemos que aqui poderia ter sido fixado sim o regime inicial semiaberto, retificando, regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal, e, no final, substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por exemplo, de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, ou qualquer daquelas que sejam compatíveis com o caso. A juíza diz que entende que, na situação, a pena restritiva de direitos não é suficiente para a reprovação, para a reprimenda em razão do caso. Mas ela teria que fundamentar isso. Por quê? A reprimenda, a pena alternativa não seria suficiente do ponto de vista de reprovação social, de reprovabilidade da reprimenda penal para o caso concreto.
Eu entendo que carece de fundamentação nesse sentido. Portanto, compreendemos que o crime de injúria ocorreu, ele caracteriza-se em fato típico, antijurídico e culpável, não há nenhuma excludente de ilicitude no caso, também não há nenhuma dirimente de culpabilidade, mas que a reprimenda penal, que a sanção penal aplicada, que ela não atende ao postulado da proporcionalidade e também da razoabilidade. Ela não atende ao princípio da mínima intervenção do direito penal. E, sobretudo, ela não atende à característica da subsidiariedade do direito penal. Curiosamente, o juiz, na sentença penal condenatória, pode fixar valor mínimo para indenização, em razão dos danos praticados. No caso aqui, os danos à imagem e à honra subjetiva da querelante. Mas ela, em razão de outra sentença, não reconheceu a circunstância, ou melhor, não reconheceu, não aplicou, não calculou a indenização. É o que prevê o artigo 387, inciso 4 do CPP. Eu compreendo aqui que a indenização e a pena alternativa, seja ela qual for, atenderia melhor ao grau de reprovabilidade da medida. Agora, aqui, apenas para efeitos didáticos, para os alunos que me acompanham, eu gostaria de salientar o seguinte: nós até tratamos disso no nosso manual de direito penal, lá pela editora Ridel, que, é claro, recomendamos a leitura. O juiz, quando for analisar o regime inicial de cumprimento de pena, ele deve avaliar todos os dispositivos, entre outros que foram aqui citados, e ele deve primeiro avaliar qual é a modalidade de pena privativa de liberdade, se é de reclusão ou de detenção. Haja vista que para a detenção jamais será fixado o regime fechado. Depois disso, o juiz deve avaliar, é claro, a quantidade de pena, observando as alíneas A, B e C do parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal, se o agente é ou não reincidente, se as circunstâncias judiciais são favoráveis e até mesmo se houve prisão provisória, aplicar o parágrafo 2º do artigo 387 do Código Penal para descontar o tempo de prisão. Não é o caso aqui, mas para finalizar esse vídeo, nós entendemos que a sentença penal condenatória, que ela é acertada com relação ao reconhecimento da prática delitiva, mas que ela não é acertada, data máxima vênia, com relação à fixação da pena. Ou seja, caberia no nosso entendimento aqui o regime aberto e, sobretudo, a substituição da pena privativa de liberdade de detenção por pena restritiva de direitos, qualquer uma daquelas que seja compatível, que estão previstas tanto no inciso 46 do artigo 5º da Constituição Federal e também do artigo 43 do Código Penal Brasileiro. Agora, não concordamos com um tratamento midiático dado à sentença da juíza, haja vista que o que mais exigimos atualmente é justamente sentenças que sejam devidamente fundamentadas, que adentrem a questão técnica. Essa sentença, com as suas 113 páginas, tratou de toda a temática. Agora, compreendemos que a defesa do senhor Danilo Gentili provavelmente vai interpor o recurso de apelação, lá com base na legislação, né? E que essa sentença será em segundo grau de jurisdição, que ela será retificada, que ela será reformulada no que tange à aplicação da pena. Eu espero que tenham gostado do vídeo, que ele tenha sido esclarecedor. Ele realmente ficou um pouquinho longo, mas é uma questão complexa, sobretudo a análise da dosimetria da pena. Eu tenho humildade para dizer que não consegui abordar com propriedade todos os aspectos, mas me esforcei para esclarecer o caso para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham aproveitado e que curtam o sábado, o domingo e o resto da semana maravilhosamente bem. E até o próximo vídeo, em que abordaremos com certeza uma outra questão polêmica, midiática, que envolva o direito penal. Um abraço, até mais!